Paz do Senhor, estamos mais uma vez no quadro Palavra em Pauta. Queremos agradecer ao nosso Deus por mais esta oportunidade, ao nosso pastor Firmo e a toda a supervisão das campanhas evangelizadoras e mocidade da filial em Serra Talhada. Vamos para a reflexão de hoje? No livro de Mateus, no capítulo 14, os versículos do 25 ao 29, diz assim: Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma! E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Queremos trazer como tema da nossa reflexão de hoje, porque Deus nos permite passar por tempestade. E queremos pelo menos responder com 3 pontos essa pergunta. Porque Deus nos permite passar por tempestade para vivermos o extraordinário. O que é que estava acontecendo ali no capítulo 14 de Mateus? Jesus recebe a notícia que João Batista, aquele seu parente, o seu precursor, havia sido assassinado. E Jesus fica triste com essa notícia e resolve retirar-se para ficar a sós e conversar com o Pai. Só que para onde Jesus ia, uma multidão ia atrás dele. Enquanto Jesus ia de barco, a multidão ia a pé, o seguindo. E Jesus, ao descer do barco, Jesus se compadece da multidão, mesmo estando em um momento de tristeza, de dor, em um momento de luto, Jesus se compadece da multidão. E já é uma lição para nós. Nós não devemos deixar o momento de dor fazer com que seja uma desculpa para nós destratarmos, desprezarmos as pessoas que estão ao nosso redor e as pessoas que precisam de nós. Jesus não deixou que aquele momento de dor o desprezassem a multidão. E Jesus agora supre tanto as necessidades espirituais, Jesus prega para a multidão, Jesus realiza sinais e maravilhas, curas naquele lugar, como também a necessidade física. Jesus multiplica pães e peixe para a multidão se alimentar. Logo após esse grande milagre, Jesus despede os seus discípulos, diz: olhe, atravessem o mar, depois eu encontro com vocês lá do outro lado. E despede a multidão. E Jesus agora vai viver o seu momento a sós com o Pai. Ele sobe ao monte e vai orar. Só que, mesmo orando, Jesus estava atento ao que estava acontecendo com os seus discípulos. Jesus sabia que eles estavam lá no meio do mar, passando por uma tempestade. E à quarta vigília da noite, Jesus vai andando por sobre as águas para se encontrar com os seus discípulos, naquele momento de grande desespero. E eles, vendo algo totalmente incomum, um homem andando por cima das águas, eles ficam apavorados e gritam: Meu Deus, é um fantasma! E Jesus acalma-os imediatamente e diz: Ei, coragem, não temam, sou eu. Aí Pedro, como ele é ousado, ele diz: Senhor, se é o Senhor, me manda ir ter contigo por sobre as águas. E Jesus o desafia e diz: Vem. E Pedro ali sai do barco e vai ao encontro de Jesus. Veja que Pedro, ele só viveu aquele momento extraordinário por causa da tempestade. Somente ele pôde andar por cima das águas justamente por causa daquele momento adverso. Quantas vezes circunstâncias ruins acontecem em nossas vidas que nós começamos a fazer algo que jamais pensaríamos em fazer se não fosse aquela circunstância ruim. Por exemplo, está passando por um momento ruim no seu casamento, na sua família, e a pessoa agora se dispõe a buscar o Senhor como jamais buscou, ora como jamais orou, jejua como jamais jejuou, e aí ela começa a ver que acontece uma mudança em sua família e tudo vai voltando ao lugar, e ela vê: meu Deus, se não fosse essa tempestade, eu jamais teria buscado ao Senhor como eu busquei agora. Quantas pessoas perdem os seus empregos e aí elas usam justamente isso para começar um novo empreendimento que elas jamais imaginariam começar se não tivessem perdido aquele emprego. Ou então começa a estudar para concurso público e passa e começa a galgar lugares que jamais imaginariam chegar.
Veja, tudo isso por causa da tempestade. A tempestade é o lugar propício para nós vivermos o extraordinário. Então, por que Deus nos permite passar por tempestades? Primeiro, para vivermos o extraordinário. Porque Deus nos permite passar por tempestades. Segundo, para mostrar que seu poder é ilimitado. Quando o Senhor me deu essa palavra, eu estava meditando por uma circunstância que estava passando na minha vida. E eu falei, Senhor, de novo essa tempestade, parece que a mesma coisa está acontecendo, a mesma dor, o mesmo sofrimento. Eu estou passando por isso, é algo que eu não gostaria de estar passando. E o Espírito Santo falou ao meu coração, na segunda tempestade, o milagre foi maior. Glória a Deus por essa palavra. E eu agora busquei estudar a segunda tempestade e vi que na segunda tempestade, Jesus começou a andar por cima daquilo que estava trazendo medo e pavor aos discípulos. Em nenhum momento Jesus disse, olha mar, cala-te, aquieta-te ondas, que eu vou andar. Não, ele andou por cima das águas, mesmo com todas as circunstâncias ruins. Ele colocou o que estava trazendo medo, temor, angústia ao coração dos seus discípulos debaixo dos seus pés. E ainda usou tudo isso como caminho para chegar até eles. E Jesus agora também nos convida, assim como ele convidou a Pedro, venha você também colocar tudo que está te trazendo dor, angústia debaixo dos seus pés e use como caminho para você chegar até mim. E o que é isso? Andar por cima das águas, mesmo em meio à tempestade. É ter o nosso coração em plena calmaria, mesmo que tudo do lado de fora esteja revolto. E o Senhor nos convida a isso, a nós vivermos essa paz interior, dominando toda a angústia debaixo dos nossos pés e usando como caminho para nós chegarmos até Ele. Glória a Deus. O Senhor quer mostrar que o seu poder é ilimitado. Porque Deus nos permite passar por tempestade 3, para o conhecermos melhor. Essa já era a segunda tempestade que os discípulos estavam passando. Na primeira tempestade, quando Jesus manda o vento silenciar e o mar se acalmar, quando tudo termina, eles dizem, quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Só que nessa segunda tempestade, quando Jesus entra no barco juntamente com Pedro, o que é que os discípulos fazem? Eles adoram ao Senhor e dizem, és verdadeiramente o Filho de Deus. As tempestades são enviadas também para nós estreitarmos a nossa comunhão com o Senhor, a nossa vida de intimidade com Ele. Agora os discípulos não tinham mais dúvida, o Senhor verdadeiramente era o Filho de Deus para eles. Glória a Deus. Então, para concluirmos, vamos revisar porque Deus nos permite passar por tempestades. Primeiro, para vivermos o extraordinário. Saia do barco, faça o que ninguém fez. Veja que só foi Pedro que teve a coragem de sair do barco. Se ele fosse perguntar aos demais discípulos, eu saio ou não do barco? Eles diriam, saia não, você é louco, fique aqui no barco. Mas Pedro foi ousado e saiu do barco e somente ele viveu o extraordinário. Então, saia do barco para viver o extraordinário nessa tempestade. Porque Deus nos permite passar por tempestade 2 para mostrar que seu poder é ilimitado. Ele coloca as suas angústias, os seus medos, os seus temores debaixo dos pés dele e usa isso como caminho para chegar até você. E ainda te convida, venha também colocar tudo isso debaixo dos seus pés e use como caminho para chegar até mim. Porque Deus nos permite passar por tempestade 3 para o conhecermos melhor. O Senhor quer que vivamos uma vida de intimidade com Ele, de total entrega. Que o Senhor complete a palavra em teu coração. Amém.